Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para a 9ª videoaula do nosso curso de liderança cristã. Hoje nós vamos estar falando sobre vida de santidade. Já de antemão peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para outras pessoas se você gostar do nosso conteúdo, em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos em um ambiente diferente aqui, estamos aqui numa das salas da igreja, porque lá em casa lá está em reforma, mas Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos à aula? Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Entre outras coisas, santo significa aquele que vive na lei do Senhor. Uma vida de santidade é fundamental para aquele que deseja ser um bom líder. Quando você se afasta do mal e se dedica a Deus, o Senhor opera poderosamente em sua vida, capacitando, fortalecendo, ensinando, etc. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos capacitados. Amém? Devemos ser exemplo de santidade na igreja, na vizinhança, em casa, na comunidade, né? Leia lá Hebreus, capítulo 12, versículo 1, pois uma das piores coisas que pode acontecer com um líder é perder a sua reputação. Para construir uma boa reputação, levamos toda uma vida, mas para perdê-la basta um ato errado. Infelizmente, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Amém? Então, querido, o que acontece? Para construir uma boa reputação, você leva uma vida inteira. Mas para você perder a sua reputação, basta um errinho. Então, o que acontece? Nós temos que nos policiar, nós temos que viver uma vida de santidade, nós temos que buscar viver uma vida de retidão, né? De abnegação, de fé, porque um líder, ele tem que viver em santidade, em separação. Se a pessoa acha que não tem condições para isso, então ela vai e não assume nenhuma liderança, amém? Então é uma vida de negar a si mesmo, de tomar a cada dia sua cruz e de seguir com alegria, com fé e com determinação, amém? Ser santo não é ser perfeito, não é? Por muitas vezes em nossas vidas passamos por maus momentos, mas quando estamos firmes na rocha, podemos suportar todas as coisas. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas sim santos. Leia lá João, capítulo 17, versículo 15, em nome de Jesus. Infelizmente, lutamos e trabalhamos tanto pelos outros que esquecemos de cuidar de nós. O diabo tem sede de destruir a vida daquele que milita na obra de Deus. Por isso, devemos viver em santidade. Então, o que acontece? Nós lutamos muito pelas pessoas, ouvimos, absorvemos muita coisa, absorvemos muito problema das outras pessoas, ficamos até mesmo vulneráveis algumas vezes e nós temos que nos policiar. Existe a manutenção da nossa fé. Eu costumo usar o exemplo do maná. Deus disse que deveria ser colhido o maná todos os dias, não é? O maná de ontem não servia para hoje, a não ser naquele momento do sábado, né? Que era um dia santificado, separado, que a sexta-feira se colhia o dobro. Então, assim também é a santidade, assim também é a graça de Deus. Você tem que buscar todo dia, você tem que buscar todo dia. Você tem que buscar todo dia e ainda ter uma reserva, porque naquele momento que você estiver mal, aquela reserva te valerá. Amém? Então, querido, vou tirar aqui, né? Porque a vida alguém fica olhando assim, só tem toque assim igual a mim, né? Ficar olhando, o cara tá com esse negócio dobrado aí. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa visão de sempre buscar, manter, fazer a manutenção da nossa fé, buscar a graça de Deus todos os dias. Graça de Deus, misericórdia de Deus se busca todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vejamos abaixo alguns pontos fundamentais para aquele que pretende viver em santidade. Primeiro, oração. A oração é primordial, pois quando oramos, estamos em contato direto com Deus. Isso fortalece o nosso espírito. Antes de tudo, devemos primeiro orar por nós, pois se não estivermos bem, como vamos abençoar as pessoas? Há um grande erro no nosso meio. Cuidamos muito dos outros e esquecemos de cuidar de nós. Devemos orar constantemente, pois assim
estaremos ligados com Deus. Leia lá Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o 7, vai ser bênção para a sua vida, amém? Oração é conversar com Deus, é estar ligado com Deus o tempo todo, amém? Você pode orar em qualquer lugar, você está trabalhando, você está orando, você está na condução, você está orando, você está dirigindo, você está falando com Deus. Você não precisa ser de um ritual, né, para estar orando, você pode orar em qualquer lugar, a todo tempo, a todo momento, amém? Segundo, jejum periódico, por nós e pelas almas que o Senhor nos confiou. Leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, amém? Muitas pessoas confundem jejum com dieta, mas jejum é algo espiritual e não físico. Jejuar não é apenas deixar de comer ou beber, o jejum envolve uma série de outras coisas, amém? Quando você está em jejum, você tem que se separar. De preferência, um dia que você estiver de folga, um dia que você estiver livre, você tirar aquele dia e separar aquele dia para estar adorando ao Senhor em jejum, amém? E em oração, beleza? Quando jejuamos, devemos nos separar das coisas mundanas, amém? E das naturais, e nos aproximar das santas e espirituais. Quando você está em jejum, se separa, amém? Larga tudo, rede social, televisão, tudo, e fica no momento de oração, de jejum, de meditação da palavra de Deus. Isso aí é primordial. Devemos nos reservar, ficar em local separado, tranquilo, para que possamos falar com Deus sem distrações, como também para ouvi-lo mais claramente. Então é aquele momento de reflexão, é aquele momento de oração, é aquele momento de separação. Quando jejuamos, alimentamos o nosso espírito. Mateus 4:4, leia lá em nome de Jesus. Nosso corpo precisa de alimento físico e o nosso espírito de alimento espiritual, né? Se você não comer todo dia, você vive? Não, né? Você vai chegar uma hora que você vai definhar e vai morrer. Então, espiritualmente também, você tem que falar com Deus, você tem que se preparar, você tem que ler a palavra do Senhor, amém? Quando jejuamos, não devemos dizer a ninguém, isso é algo espiritual e particular. Leia lá Mateus 6, do 16 ao 18, amém? Jejum é algo particular, você não tem que estar falando com ninguém, é algo entre você e Deus, amém? Devemos também lembrar, nos privar de, devemos também lembrar, nos privar de comida, água, distrações, etc., porque estamos em jejum e não ao contrário, né? Então, você se priva de comida, distrações, água, porque você está em jejum e você não se livra disso, e não ao contrário, né? E não você não está em jejum porque você deixa essas coisas momentaneamente. Você deixa essas coisas momentaneamente porque você está em jejum, amém? Essa é a prioridade. Terceiro, ler a palavra. Ler a palavra com seriedade e propósito. Leia lá Salmos 119, versículo 105. Muitas pessoas não leem a palavra com seriedade. Ler a palavra como se lê um jornal não adianta. Quando lemos a palavra, devemos crer piamente nela. Devemos ter a Bíblia como o livro sagrado e só então teremos êxito. Amém? Se você não tem a Bíblia como o livro sagrado, então você não vai ter êxito no seu ministério. Ler bons livros é muito bom, mas a palavra de Deus é fundamental. Ler a palavra constantemente é preciso, mas quando a lemos com propósito, conseguimos realizar o que propomos fazer. João 17:17. Então, quando você lê a palavra com propósito, você consegue realizar aquilo que você se propôs. Amém? Essa é a última aula do nosso curso, né, de liderança, e vamos estar entrando com outro curso aí semana que vem. Vai estar um novo curso e nós vamos estar concluindo agora. Quero ler com você a conclusão em nome de Jesus. Nosso curso de liderança é voltado para o preparo do obreiro. Por este motivo, é prático e objetivo. Nos dias de hoje, liderança é fundamental. Como podemos assumir um ministério na igreja sem o devido preparo? Você confiaria a vida do seu filho a um médico que não possui conhecimento técnico? Né? Ou faria uma viagem com um motorista que não possui carteira de motorista? Né? Bom, se você disse não, é porque tem bom senso, amém? Se para uma função secular nós exigimos que aqueles que nos servem tenham preparo, quanto mais na obra de Deus, amém? Em respeito a Deus e ao povo de Deus, nós devemos nos preparar, porque para o mundo tem que ser bom e para a obra de Deus,
né? E para a obra de Deus não tem que ser de qualquer maneira, né? Porque para o mundo tem que ser bom, para a obra de Deus tem que ser de qualquer maneira. Bem, por este pensamento pequeno é que hoje existem tantas pessoas desviadas, né? Líderes mal preparados, que não se prepararam, não têm estrutura nem para se sustentar. Como é que vai sustentar os outros, não é verdade? Liderança espiritual é um estudo obrigatório para aquele que quer ser um bom obreiro de Deus. Quando nos preparamos, respeitamos a Deus e a sua obra, quando agimos como se fôssemos os donos da verdade e não nos preparamos, menosprezamos a pessoa de Deus e a sua obra. Que tipo de obreiro você é? Bem, que tipo de obreiro você é? Você é aquele obreiro que respeita ou aquele obreiro que não respeita a obra de Deus e a Deus? Então, essa pergunta você tem que responder a si mesmo, amém? Eu gostaria de deixar duas frases aqui para você, bem? Duas frases que marcaram a minha vida ministerial. Primeira, ninguém é totalmente sábio a ponto de não precisar de conselhos. Segundo, para uma administração eficaz, você precisa de conselhos. Você não é uma ilha, você não é sozinho. Busque bons conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros existe sabedoria, amém? Essas frases é da autoria do pastor Ronaldo Francisco Nascimento, um companheiro que eu trabalhei com ele há muitos anos, né? E é um homem abençoado e é uma bênção para a obra do Senhor e para o povo de Deus. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos concluindo o curso aqui de liderança. Se você fez todo o curso, Deus te abençoe. Se você não fez, está gravado aí no canal, é só você ir lá e concluir, fazer o curso. Espero que seja uma ferramenta hábil para você, útil, que você seja uma bênção na obra de Deus. Peço que você ore por mim, pelo meu ministério. Peço também que você se inscreva no canal e você compartilhe, dê um joinha aí, dê uma força no canal em nome de Jesus. Mande para outras pessoas e seja um abençoador de vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.